Júnior, mas tá bom. Então, eu consegui identificar ali o que eu tinha passado para vocês. Uma planta desenvolvendo ali num espaço legal, né? Sem competição com nenhuma outra planta, num espaço legal para ela crescer, e a competição entre ela ali. E outro exemplo também é o que o Júnior vai apresentar para vocês hoje. Então, eu espero que vocês aproveitem, né, a oportunidade de estar entendendo na prática, mesmo no dia a dia de um agrônomo, que essas relações acontecem, e principalmente sobre o assunto que o Júnior vai falar, que é o controle biológico, que é importantíssimo, e visando aí uma agricultura mais sustentável, nós, como profissionais, temos que ter a consciência de que isso vai estar sempre no nosso meio, né? Não tem como a gente trabalhar daqui para frente sem incluir o controle biológico, tá? Até pela questão da redução dos agrotóxicos, né? Então, a aula hoje é destinada a essa aula aí, né? Essa bate-papo com o Júnior. Apresentação, bate-papo, né? Apresentação aí com o Júnior. Então, aproveitem a experiência dele, que ele já está trabalhando, né, numa empresa, Júnior. Então, aproveitem e tirar todo tipo de informação do Júnior, tá bom? Que é um colega de vocês, para vocês terem até uma noção aí de como é possível, né, vocês se engajarem, se empenharem aí no mercado de trabalho também. Então, aproveitem esse momento. E, Júnior, fica tranquilo, a gente tem aí 1 hora, né, mais ou menos. Beleza. Qualquer coisa, eu estou por aqui também mediando. E aí vou ficar aqui aceitando se entrar mais alguém. Pessoal, vou mandar os que entraram depois, vou mandar o link de novo aí no chat, que é a frequência, tá bom? Então, Júnior, fica à vontade, qualquer coisa eu estou por aqui. Beleza, professor. Então vamos iniciar, né? Acho que a gente já esperou um tempo suficiente. Galera que entrou, vai ser mais ou menos essa mesmo. Bom, pessoal, então hoje eu trouxe essa apresentação, né? Vou falar sobre relações ecológicas relações ecológicas entre os inimigos naturais e os insetos pragas no controle biológico. Queria passar justamente essa visão para vocês verem como é aplicada essa parte da disciplina que vocês pegaram aí, das relações ecológicas, como a gente aplica isso na agricultura. Todos me conhecem aqui, meu nome é Júnior Moura e eu participo do projeto de extensão IF no Agro. Isso aqui faz parte de uma ação do IF no Agro. Quem não segue, segue lá e acompanha que em breve a gente vai estar divulgando mais conteúdos bem bacanas aí da agricultura aí pro pessoal, viu? Bom, o que veremos hoje? Eu vou falar um pouco aqui sobre o que é o controle biológico, só passar uma visão geral para quem não entende ou tem dúvidas ainda. Vou falar sobre os tipos de controle biológico, os benefícios, vou falar sobre o mercado brasileiro e vou mostrar um pouco do que eu faço, a minha rotina de trabalho no dia a dia, voltada à agricultura. Para quem não sabe, o controle biológico ele é uma técnica que a gente utiliza para controle de insetos pragas, pode ser não necessariamente só insetos, mas de pragas no geral. A gente basicamente controla um organismo com a exceção de um outro organismo, que é o inimigo natural dele. A gente faz um levantamento ali para mostrar, para saber quais são os inimigos naturais em potencial daquela determinada praga, e a gente consegue isolar ela, multiplicar ela em laboratório e estar inserindo na lavoura para fazer o controle desses insetos praga. No caso, eu vou estar sempre falando de insetos aqui, mas a gente pode fazer o controle de várias outras coisas. Eu trouxe aqui uma definição, que é do Parra. O Parra ele é um professor lá da USP, ele é entusiasta da área de controle biológico, e ele fala assim, ó, que o controle biológico ele é um fenômeno natural que consiste na regulação do número de plantas e animais por inimigos naturais, os quais se constituem nos agentes de mortalidade biótica. Bom, vejamos aqui que ele falou sobre plantas, né? Plantas e animais. Então, já abre mais a visão. Eu coloquei ali sobre insetos, né? Estou falando sobre insetos porque é a área que eu trabalho. Mas todo organismo que é vivo, ele pode ser controlado. Seja ele uma planta, um inseto, os animais, macro ou micro-organismos. Existe até um trabalho lá em Minas Gerais, o Instituto Onça Pintada. Aqui para vocês verem, o controle biológico em grandes animais. Eles fazem a preservação da onça justamente para ela fazer o controle do queixada, que é um bicho que foi introduzido aqui no nosso bioma, e acontece que ele causa um problema muito grande, um transtorno para os agricultores da área de milho, né? Quando eles entram na plantação, acabam com a plantação, porque teve um desequilíbrio ecológico ali, né? Bom, os tipos de controle biológico são
basicamente esses 4 tipos são o artificial, o natural, o clássico e o aplicado. Vou falar aqui do artificial. O artificial nada mais é que eu ir lá na lavoura, conseguir identificar quais são os inimigos naturais das pragas que existem ali, porque na lavoura, no ambiente natural, eles estão sempre em briga contínua, né? Um pré do outro, um parasita o outro. Então eu vou lá na lavoura e identifico quais são os inimigos naturais em potencial. Eu pego eles, isolo e multiplico eles em laboratório. Crio eles num ambiente mais propício para o desenvolvimento deles e vou à lavoura e solto eles para que eles controlem as pragas que tem lá. Já o controle biológico natural, ele é esse que acontece sem a intervenção do homem, ele acontece na natureza já, em todos os âmbitos, seja insetos, fungos, vírus ou grandes animais. Todos os animais precisam de se alimentar. Existe uma cadeia alimentar, então um se alimenta do outro e assim vai controlando. E existe também o clássico, que foi um dos primeiros com a intervenção do homem. O clássico consiste no estudo para saber quais os insetos que podem fazer o controle biológico das pragas que eu identifico, que eu quero controlar. Só que nesse controle biológico, ele existe uma importação. Eles trazem alguns organismos, macro ou micro-organismos de fora, de outros países, que são naturais de outras regiões, e inserem aqui para a gente. Acontece que esse meio ele já não é mais utilizado, porque já teve transtorno de inserir insetos que não são aqui do nosso país, da América do Sul. E acontece que depois que eles fazem um controle biológico ali das pragas, eles começam a atacar os outros inimigos naturais das pragas também. Então isso aí causa um transtorno e acaba não sendo tão eficaz. O meio de controle biológico aplicado, ele é muito similar com o artificial e ele segue bem à risca, é como se fosse um controle de pesticida químico mesmo. Ele existe um calendário, é bem assertivo, há um estudo, há um levantamento do talhão para saber onde está tendo reboleira de insetos, onde está tendo ataque, há um monitoramento enorme aqui na área para esse tipo de controle biológico, porque eu vou saber exatamente onde estão os insetos pragas e vou saber onde eu vou aplicar o meu inimigo natural. Esse tipo de controle biológico aqui ele é bem eficaz por conta disso. Eu vou fazer um levantamento, vou saber onde está tendo ali a reboleira dos insetos, vou saber o potencial de reprodução e vou inserir um inimigo natural em grande escala para fazer um controle rápido e eficaz. Bom, vou falar aqui dos benefícios do controle biológico. Primeiramente, eu separei alguns tópicos aqui. O primeiro que eu coloquei foi a melhoria na qualidade dos produtos agrícolas. Como a gente vê ultimamente aí na mídia, os produtos orgânicos eles têm ganhado bastante mercado. E os produtos orgânicos eles consistem num cultivo sem a utilização de produtos químicos. Alguns produtos químicos são permitidos, mas são de baixa concentração e de baixo teor residual. Então, como que cultiva produto orgânico, né? Com controle biológico. Então, aqui é uma melhoria de qualidade no alimento, um alimento sem produtos químicos. Então, outro ponto é a redução e poluição ambiental. A partir do momento que eu não tenho que estar entrando com trator, com aviões para fazer aplicações dos meus produtos químicos, tipo, não necessariamente que vai não ter que aplicar mais produto químico, mas vai ter uma redução. Num cultivo de soja aí tem produtor que já reduziu 2 aplicações, uma aplicação, por meio do controle biológico. Então, há uma redução aí na poluição ambiental, porque eu não vou estar colocando produtos químicos na lavoura, não vou estar entrando com trator, nem com avião. Tudo isso a gente sabe que gera uma certa poluição, né? E com isso também vem a preservação dos recursos naturais. Eu não vou estar poluindo ali o solo, não vou estar compactando, não vou ter residual descendo para rio, matando peixes, essas coisas. Não que não tenha, né? Mas vai reduzir bastante. E desse modo, a sustentabilidade dos agroecossistemas, né? Já que o controle biológico vem com essa pegada muito grande aí de sustentabilidade. Tanto sustentabilidade, como tem uma pegada social e ecológica também. Bom, o mercado brasileiro. Só rápido aqui, quis trazer essa pesquisa aqui, que eu coloquei até aqui embaixo, que é a fonte, a Spark Inteligência Estratégica. Ela acompanha o mercado brasileiro nos vários âmbitos, então eles resolveram fazer uma pesquisa agronômica
de poucos anos para cá. E no controle biológico eles têm um foco de trabalho, de monitoramento de uns 3, 4 anos para cá. Da safra 18-19 para 19-20, houve um aumento aí de 46%, e com esse aumento movimentou aí uma média de R$ 1 bilhão. Então, o mercado biológico brasileiro hoje ele é o maior mercado do mundo em controle biológico, aqui no Brasil, e a partir do momento que tornou-se aí uma movimentação de R$ 1 bilhão, entrou no mapa de mercado bem sucedido, né? Existe algumas empresas que estão entrando no Brasil, estão comprando outras. Uma grande alemã que tem aqui, a Coopert, ela comprou uma startup lá da USP, que foi a Bug, justamente porque a Bug já estava crescendo bastante, tanto que era a maior empresa de controle biológico no Brasil. Com a compra da Coopert, hoje é a Coopert que comanda o mercado de controle biológico. A Syngenta também, no mundo todo, eles estão investindo pra caramba nisso, de controle biológico. Aqui no Brasil, a Syngenta tem uma previsão aí de dominar o mercado. Em até 10 anos, eles querem estar movimentando mais de R$ 1 bilhão, mais de 10 bilhões de reais. Então, a galera que estiver estudando, que quiser focar nessa área, saibam que aqui é um mercado emergente, só cresce. Aqui é o futuro, é a atualidade, é o que todos os produtores vão tá seguindo, né? Então, o que é que eu faço, né? Passei a visão geral do que é o controle biológico, falei um pouco do mercado e chegar ao ponto que eu queria mostrar para vocês, né? Que é o que eu faço no meu emprego, onde eu estou trabalhando. Para quem não sabe, eu trabalho numa biofábrica de insetos, focada em controle biológico. Hoje a gente tem a produção de tricograma lá. O tricograma ele é de suma importância, principalmente na cultura da cana. Aqui no Goiás ele é um dos meios mais assertivos de controle de pragas. E também existe ele na soja. Então, o primeiro passo para a gente fazer a criação da tricograma é começar pela criação do anagasta. O anagasta ele é um hospedeiro alternativo, ele vai servir como se fosse um barriga de aluguel para o tricograma. Então, vamos lá aos passo a passo. Bom, no primeiro dia, a cada 4 dias eu faço esse processo aqui. Eu separo 21 bandejas, essas bandejas têm uma dieta, cada bandeja aqui tem 1 quilo de dieta. Essa dieta consiste em 60% de trigo, 40% de milho e 3% de levedura de cevada. Então a gente mistura tudo, a gente tem um misturador lá, deixa a mistura bem homogênea e distribui exatamente 1 quilo em cada bandeja. A cada 4 dias eu faço a inoculação dessas de 21 bandejas. Esse é o nosso ciclo lá na empresa hoje. Então eu coloquei aqui uma fotinha uma balança de precisão. Esse copinho ele contém os ovos de anagastas, ovos que já eu chego ao ponto como eu coletei eles. Então eu vou inocular, eu coloco 0,3 gramas de ovos em cada bandeja dessa. Deixa eu ver aqui é um vídeo, pessoal. Não sei se ele vai executar. Eu queria mostrar esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu separei aqui mostrando como é que eu fazia a coleta dos adultos. Acho que travou. Bom, a coleta dos adultos. Como eu fiz ali a Júnior, inoculação. você tem Oi. um vídeo no seu computador? Se Acho que tiver, tá eu tudo acho que dá pra misturado. acessar, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, não, tem como achar aqui. Talvez você consiga apresentar o vídeo fora dessa apresentação aí. Legal. Fora da aba, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Aguenta aí, pessoal, só um minutinho, viu? Que boa. É interessante a gente ver como acontece mesmo, né? Que a gente lê, mas não imagina. Então, ver como acontece é muito bom. E aí, Sim, quem sim. sabe, você arruma até um estagiário, né? Cadê o vídeo?
Pessoal, a lista de frequência está no chat, aqui do lado. Acessem o link. Estou olhando lá, quase tem muita gente na sala e poucos assinaram. Professor, eu achei aqui o vídeo. Deixa eu transferir a apresentação lá para a aba, então, né? Eu paro aqui a apresentação, né? Apresentar uma tela. Bom, pessoal, então, depois de entre 40 e 50 dias que eu inoculo as bandejas, entre 4 e 5 dias eles vão eclodirem, eles ficam lá no tipo larva, eles vão se alimentar da dieta, e 40 a 50 dias eles vão começar a virar essas mariposas, que é o anagasta adulto, fase final já do desenvolvimento dela. Aí eu venho com esse sistema aqui, tem todo esse aparato aqui que é feito com garrafa PET, tem uma tela ali no meio que ele não deixa o inseto ser puxado, e isso aqui é dentro do... É um aspirador de pó que puxa tudo. Deixa eu falar aqui. Com esse aspirador de pó eu vou conseguir sugar todos os insetos que tem dentro da bandeja. Então, depois de 40 a 50 dias, depois que saem os primeiros adultos, eu passo a fazer essa coleta diariamente. Todo dia eu vou lá nas bandejas, eu abro elas, coleto elas, e depois disso eu levo elas todas para uma gaiola. Eu tenho um vídeo aqui também. Deixa eu mudar a apresentação novamente. Bom, depois que eu coleto todos os insetos, eu desligo meu aspirador, venho com minha garrafa PET e coloco tudo dentro dessa gaiola. Essa gaiola é feita com um tubo de PVC de 300 milímetros. Ela tem uma tela nos dois lados, fechando, né? E depois que eu coloco os insetos aqui dentro, eu viro ela, né? E coloco ela com uma bandeja embaixo. Os ovos, os anagastas adultos, eles vão se reproduzirem, né? E vão depositar seus ovos. Então, os ovos vão acabar caindo lá dentro dessa bandeja. Deixa eu voltar para a minha apresentação aqui, pessoal. Então, entre 40 e 50 dias eu faço aquela coleta, coloco os ovos dentro das minhas gaiolas. Os ovos vão se depositarem embaixo, na minha bandeja. E eu tenho uma foto aqui, ó. Eu utilizava uma bandeja de plástico, que é as mesmas usadas em vasos de plantas, de flores, só que existe um problema que ela tinha uma certa eletrostática, um magnetismo, aí grudava os ovos, às vezes não queria sair, ficava difícil de manejo, né? Então a gente comprou aqui essas bandejas aqui, isso aqui é forma de pizza, pessoal. Compramos até numa distribuidora, a gente comprou um bocado e a gente está utilizando elas, então. É mais fácil para coletar depois e para fazer a limpeza. Deixa eu ver se tem uma foto aqui mais focada. Olha aqui, ó. Aqui é a produção de um dia. A gente pega de uma gaiola daquelas. A gente pega tudo isso, limpa. Depois disso aqui, eu posso dar 3 destinos diferentes para os ovos da Anagasta. Primeiro, eu posso levar para uma câmara de inviabilização com raios UV, no qual eu vou matar todo o embrião da Anagasta. Vai ficar só a casca, só o ovo mesmo, e o embrião morto lá dentro. Outra forma, eu posso estar guardando na geladeira. Ao guardar na geladeira, eu vou ganhar mais tempo, né? E outra forma, eu já colocar ele disponível lá para o tricograma adulto, já de cara, desse jeito que está aqui. Aí entra no próximo passo, que é a criação do tricograma. Temos o tricograma galói e o pretioso, aí vai depender da cultura. O galói vai para cana-de-açúcar, o pretioso vai sempre para soja. Aqueles ovos, do jeito que eles estavam lá, a gente vem aqui, ó, e passa cola branca nessa cartela, daqui para cá, aqui para baixo. Essa cartela aqui, ela tem 10 centímetros por 15. Ao passar a cola aqui,
e eu colar todos os ovos de anagasta já inviabilizados e bater e tirar o excesso, o que ficar colado ali vai dar uma média mais ou menos de 100 mil ovos. Aí eu posso estar colocando essa cartela aqui dentro do pote já com alguns tricogramas adultos. Então, entre 40, 50 minutos, um dia talvez, eles depositam todos os ovos dentro do ovo do anagasta. Aí aqui chega o ponto que a gente quer, o ponto interessante, o ponto que é comercializado no controle biológico, que é quando o tricograma deposita o ovo dentro do ovo da anagasta. Vocês entendem? Ele ovo parasita. Então aqui já temos uma relação ecológica, enquanto boa só para uma única espécie, né? Como que é feita a distribuição na lavoura? Eu vou ter que parar a apresentação aqui novamente, porque eu quero mostrar um vídeo bem interessante que eu gravei em uma usina. Eu fiz uma gravação em uma usina, outro método de distribuição que tem do tricograma na lavoura, até uma distribuição feita em cana-de-açúcar. Deixa eu achar o vídeo aqui. Acho que é um dos vídeos mais interessantes que eu tenho que mostrar aqui é esse. O negócio é eu achar aqui, né? Bom, pessoal, só lembrando, então, como há a ovoparasitação do tricograma no ovo do anagasta, aí a gente já vê uma relação ecológica, né? Achei o vídeo aqui, deixa eu voltar, deixa eu reproduzir minha tela. Aqui, pessoal, não sei se está passando já. Gravei em câmera lenta, por isso vai demorar um pouquinho para levantar volume. Isso aqui é um drone Phantom, mas ele não é um drone comum, como a gente vê aí sendo comercializado ou utilizado para fazer gravações e tirar fotos. Esse drone aqui ele possui um dispenser, que ele é um implemento agrícola para drone. Ele serve para dispensar os ovos da anagasta, já ovoparasitados pelo tricograma, e essa distribuição ela é feita a granel, ela não é feita pela cartela. Aqui já é outro método de distribuição. É o método mais eficaz hoje, principalmente na cana-de-açúcar, vocês verem lá atrás. Cana-de-açúcar está com 3 metros de altura. Até 2 anos atrás, o método de distribuição era uma pessoa entrar ali, contar 50 passos, soltar uma cartela. Contar 50 passos e soltar uma cartela. Já com o drone, eu consigo fazer todo o mapeamento, fazer um plano de voo. Eu vou ter todos os talhões feitos em geoprocessamento, claro, e vou saber em qual eu vou estar entrando para fazer a dispersão dos ovos. Aí eu traço a rota, coloco o ponto de início, então a partir daquele ponto, o dispenser ele é acionado e começa a distribuição dos ovos. O que é bem interessante que aqui já é outro método, outro comércio já, que envolve o controle biológico e que envolve o agronegócio, que é o de distribuição via drone. Quando eu fui assistir essa apresentação aqui, foi lá na Denusa, é uma usina de cana-de-açúcar que tem no município de Indiara, no Goiás, e essa distribuição aqui via drone ela é feita por outra empresa. É uma outra empresa que tinha lá mais ou menos uns 5 funcionários, as operantes, todas mulheres, estavam trabalhando lá, elas são técnicas da empresa, então elas mesmas traçam um voo, elas colocam os ovos, recebem os ovos, colocam dentro do dispenser, elas regulam o dispenser para saber se está caindo uma quantidade certa, uma quantidade ideal, e fazem um plano de voo, vão a campo, tem um carro disponível só para eles, para você ver a grandiosidade da coisa. Eles atendem só uma usina. São 5 pessoas trabalhando para pilotar os drones, para fazer a distribuição. Aqui, o outro método é esse aqui, ir de pés. Aqui, provavelmente, uma plantação orgânica de milho, bem controlada, às vezes até um experimento. É um experimento da Embrapa, na verdade. O cultivo orgânico é desse jeito aqui, dependendo do tamanho, o cara não vai ter um drone, o cara vai de pés.
E até 2 anos atrás, a usina que eu mostrei ali, o drone voando, eles não tinham um sistema de dispersão por drone. Era todo feito assim, a pé. Eles davam lá um pacote enorme com várias cartelas daquela que eu mostrei, já ovoparasitadas pelo tricograma, e ia lá uma equipe enorme e iam lá distribuindo. Aí, tipo, eles faziam um cálculo lá que era, conta a cada 50 passos você solta uma cartela. Só que isso era muito perigoso, acontecia muito acidente, e não tinha como saber se estava sendo feito de uma forma eficaz, porque, cara, é um ser humano, ele pode cansar, ele vai parar ali, vai soltar todas as cartelas ali num lugar, ou fazer alguma coisa assim. Lá nessa empresa que eu estava lá, o gerente até comentou comigo que ele falou que eles tinham um aplicativo que era para o técnico bater um check-in a cada ponto para saber se ele estava realmente distribuindo, sabe? Só que, cara, cana de açúcar, 3 metros de altura, ali dentro tem todo tipo de bicho, tem cascavel, tem de tudo. Era muito perigoso. O drone veio aí para salvar. Então, chegou a um ponto aqui que eu queria fazer essa pergunta e queria que a galera respondesse aí no chat, ou abrisse a câmera, falasse, abrisse aí o microfone. Viu, professora? Esse aqui é o ponto que eu cheguei que mostra realmente a relação aí, o que eu aprendi na disciplina e o que eu faço, né? Que é justamente qual a relação ecológica que existe entre o tricograma e o anagasta. O anagasta é meu inseto, que ele é o hospedeiro, ele é um inseto hospedeiro, mas a relação que há entre o tricograma e o anagasta é a mesma relação que há entre o tricograma e os ovos de lagarta e de percevejos na lavoura. Então, eu até separei algumas observações aqui, ó. O tricograma e o anagasta são insetos diferentes, de espécies diferentes. Então, aqui já temos uma certa relação ecológica aí. Quem viu na disciplina vai saber qual é, né? E outra E coisa. eu não vou responder. Você pode perguntar para os meninos aí, o pessoal da disciplina, que a gente já falou sobre isso. Fiquem à vontade para conversar com o Nuno. Podem discutir aí, pessoal. Respondam o que ele está perguntando, por favor. Aí, pessoal, chegou a hora do bate-papo. É a hora de ligar o microfone, conversar, mandar mensagem aqui no chat. Quem viu, ó, Zé Eduardo aí, tá ao vivo. Estou Tá anotando os nomezinhos. Luan, Beatriz, Duda, se quiser dar um chute também. Vamos ver se tem alguém de corpo presente. Nós falamos, né, pessoal, sobre as relações. Ele deu até uma dica aí, que são espécies diferentes, né? E a gente viu que as relações entre esses organismos vivos são relações inter e intraespecíficas, né? Então, entre espécies, organismos da mesma espécie, e em organismos de espécies diferentes, como é esse caso aí. Então, é uma relação. Alguém pode responder? Cadê o pessoal? Será que estão de corpo presente? Anthony, você estava ligando sua câmera. Fala, Anthony. Daisy? Pode conversando aí, Júlio, senão Bom, pessoal, participação. então, o controle biológico ele é basicamente feito isso. Então, é uma espécie diferente controlando a outra. Então, quando a gente tem espécies diferentes, a relação ela é interespecífica, já que há uma interação entre espécies diferentes. E outra observação que eu coloquei é que só o tricograma sai ganhando. Então, o outro saiu prejudicado. Só que essa relação ela é ótima para a gente. Mas, assim, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista entre as duas espécies, há uma relação aí que é desarmônica, porque só uma sai ganhando. Eu até coloquei aqui as respostas, né? Então, a relação ecológica entre os insetos no controle biológico, de qualquer forma de controle biológico, pode ser também por vírus, fungos ou bactérias, sempre é utilizado outra espécie que é diferente dela para fazer o controle, que é o predador. Então, o predador vai acabar parasitando ou comendo, né? O predador ou o parasitista. Então, eu fiz ali 2 perguntas. Outro ponto que eu coloquei, então, a relação ela é interespecífica porque há interação entre
espécies diferentes. Ela é desarmônica, porque só uma espécie está ganhando, e há também o parasitoidismo, porque o tricograma ele vai colocar o seu ovo lá dentro do ovo do outro inseto, que é o inimigo em potencial da lavoura, né? Então, ele vai colocar o ovo dele lá, ele vai depositar o ovo dele, que é menor do que o ovo de qualquer outro inseto, que ele é uma vespa muito pequena, o tricograma. Ele coloca o ovo minúsculo dele lá dentro do ovo da outra espécie, e o embrião dele vai ser alimentado do embrião do outro. Vai ficar ali parasitando, vai ficar sugando as energias, vai sugando os depósitos energéticos que tem dentro do ovo, até que o embrião do inseto praga chegue a morrer. Então, é basicamente isso que a gente aprende na disciplina de ecologia, dentro de relações ecológicas. Existem vários tipos de relações, né? Mas para o tricograma, o que eu estou aplicando hoje, o que eu vi na disciplina, que eu estou aplicando hoje no meu dia a dia, é justamente isso aqui. Uma relação ecológica interespecífica, desarmônica, e há um parasitismo. Bom, pessoal, eu acho que eu cheguei ao ponto que eu queria chegar. E até fazer o comercial aqui do IF no Agro, isso aqui tudo faz parte de um projeto de extensão que eu participo, o IF no Agro, eu participo junto com a Duda, sou monitorado aí pelo professor Edmar, tem apoio da Chiara e da Angélica, até mandar um abraço aí para eles. E justamente eu queria mostrar isso, queria mostrar onde eu aplico no meu dia a dia, na minha carreira profissional que eu estou iniciando com o controle biológico, onde eu aplico o que eu aprendi na disciplina. Existe também várias outras coisas que eu aprendi na faculdade que estão em conjunto, né? É tudo multidisciplinar. Alguém tem alguma coisa para falar? Algum ponto aí que viu na apresentação? Algum erro, professora? Alunos? Não, Júlio, eu não tenho nenhuma intervenção, tá perfeito seu raciocínio. Pessoal, vamos participar. Alguém não entendeu alguma coisa? Então, professor, Júlio, o ovo que é liberado ou nas cartelas ou nos drones ali, então ele não vai ser mais da Anagasta, né? Não vai ser mais da Anagasta. Vai ser do tricograma. Vai ser já do tricograma, justamente porque, até para evitar o perigo, eu já inviabilizo os ovos em câmara de UV, então já não tem mais chance de nascer a Anagasta ali, sabe? Eu já mato o embrião da Anagasta. E como que é depois, no caso, a próxima etapa? Esse ovo, o tricograma, ele vai agir, por exemplo, na cana que você fala, que você trabalha aí, como que ele vai estar predando, ou não sei, o tipo de relação já no próximo, no caso, a praga, né, da cana. Qual que é o organismo que vocês estão combatendo? Pode falar um pouco sobre isso também? Bom, eu vou falar aqui. Então, depois que eu disponibilizo os ovos da Anagasta para o tricograma, entre umas 24 horas, mais ou menos, ele consegue ovoparasitar todos os ovos. Há 3 a 4 dias eu tenho a certeza de que os ovos estão ovoparasitados, que eles ficam numa cor preta, ficam bem mais escuros, né? E eu tenho um tempo aí, mais ou menos, de uma semana para fazer a logística disso tudo. Então, eu vou estar chegando na fazenda do cliente, enviando os ovos via correio. Existe uma maneira de enviar via correio. E vou estar enviando lá para ser distribuído na lavoura. Quando ele eclode, ele vai querer se alimentar. Ele é um inseto predador, ele vai querer procurar os ovos, porque ele se alimenta disso. Ele é até carnívoro, ele não vai se alimentar de nada vegetal, ele vai se alimentar de outros insetos, principalmente de ovos. O que é muito bom, porque vai ter a postura do inseto praga, o tricograma vai chegar e vai ovoparasitar. E aqui entra outro ponto, outra oportunidade profissional aí para os agrônomos que vão se formar aí no IFTO, que é o de consultor agronômico, que é justamente o cara que vai estar lá na lavoura monitorando, ele que vai saber os níveis de praga, a época que eles vão estar fazendo postura, ele que vai estar ali monitorando realmente para saber se está tendo a ovoparasitação, existe todo esse controle. Todo esse controle é feito por um consultor agronômico, né? Esse aqui é um serviço de consultoria, esse serviço existe dentro dessas usinas. Quando o consultor ele não é próprio ali da empresa, geralmente, às vezes, eles são
de empresas terceirizadas. Existem alguns agrônomos que trabalham em empresas de consultoria e existem os que prestam serviço por conta própria. Então, existe alguns que já estão se especializando aí no controle biológico justamente para fazer monitoramento de pragas. São os pragueiros, são os caras que dominam aí o MIP, sabendo então que esse meio de controle biológico ele não é o único e nem deve ser o único adotado. Ele tem esse poder de eficácia, certo? Mas também tem que ter o controle químico. O controle químico, na verdade, tem que ter o MIP, né? Que é o manejo integrado de pragas, que vai envolver o controle biológico, o controle químico, a rotação de cultura, o manejo do solo, tudo isso é um trabalho em conjunto que eu vou ter realmente a garantia de que minha plantação não vai ter uma infestação de pragas a ponto de causar grandes danos. Então, existe essa profissão aí de pragueiro, pessoal aí que se interessar nessa área, é muito bacana, dá para prestar consultoria sim, você vai estar fazendo levantamento e monitoramento das áreas e realmente vendo o ponto certo de entrar com um controle biológico, de entrar com um controle químico. É um mercado que está crescendo bastante, então, o pessoal que se interessar, cara, isso é muito bom. Professora, algum outro ponto, alguma outra coisa? Não sei se eu respondi direito, eu falei demais aqui, isso aí. Respondeu sim, tá tranquilo. Pessoal, Júnior e também, né, particularmente a turma aí, eu queria que alguém me respondesse, pensando aí nisso que o Júnior falou, esse controle biológico aí por meio do tricograma, o que vocês acham que seja a intenção dele quando a gente fala no inseto, no organismo alvo, né, que é a praga? Vocês acham que é interessante a gente, a partir do controle biológico, exterminar ou reduzir a população desse inseto praga? Queria que alguém me respondesse, por gentileza. Vou dar um ponto para quem responder isso para mim. Ligar a câmera, ligar o áudio e responder para mim. Por quê? Responder e falar por quê também. Ligar a câmera, professora? Ah, tá bom. Não sei, né? Melhor não, então. Vai que você não está preparada. Mas me diga por que você acha, qual que é a intenção do controle biológico? Reduzir, exterminar, e por que você acha? O negócio é reduzir, né? Por causa do ciclo da vida. Nós temos que ter predadores e os consumidores, né? Explica mais, Nelson. Tô ouvindo falhando pausadamente, tá falhando, não sei se é a minha internet aqui. Oi. Foi o Nelson que respondeu ou quem que respondeu? Não, foi o Luigi. O Luigi respondeu. Então explica melhorzinho, que eu acho que o pessoal não entende, nem eu entendi direito. Tu quer falar? O negócio não é exterminar por causa do ciclo da vida. O negócio é reduzir ele para continuar o ciclo da vida, o ciclo biótico, entre outros fatores, para não afetar o meio ambiente. Pode falar também, Beatriz. É o mesmo raciocínio do Luigi aí. Eu acho que não, só reduzir, porque na natureza tem todo o processo de alimentar. Eu acho que esses insetos também fazem parte dessa cadeia, com certeza. Precisa Bacana. Ele faz parte da cadeia, né? Eles podem depender. Exatamente. Daí, O Nelson. Você quer o microfone, você quer falar também? Daí, O Nelson quer falar, né? Alô, Nelson. Pensa comigo, se nós exterminar todas as pragas, como é que o nosso controle biológico, nossos predadores continuarão vivos se não terá alimento? Boa, hein, Luigi? Ótimo raciocínio, hein? Isso, exatamente. Se ninguém mais quiser contribuir, você quer falar, Júnior, também? Alguma coisa? Bom, Deixar aí o raciocínio? Esse raciocínio do Luigi aí foi ótimo. Eu concordo com os meninos, né? Porque, no caso, afetaria a cadeia alimentar, extinguir de vez esse inseto, né? Exatamente, são esses termos técnicos aí que a gente tem estudado, né, que a gente tem falado, e é bom quando um profissional ele sabe
definir o que realmente está acontecendo, cadeia alimentar, né? Exterminar uma espécie, extinguir uma espécie de uma área, a gente estaria afetando aí a cadeia alimentar, né? E então isso aí levaria a um outro problema, porque poderia até faltar esse predador aí da nossa praga, né? Pode explicar aí um pouquinho mais, Júnior? Bom, exatamente isso, né, professora? A partir do momento que eu vou chegar a um ponto de exterminar algum inseto ali na lavoura, eu vou estar atrapalhando todo um ciclo da vida. Existe um problema que aconteceu, até recente, no Brasil, que a lagarta falsa medideira ela era uma praga secundária na soja, ela não apresentava tamanho problema. Acontece que por até algumas aplicações químicas desenfreadas ou sem muito estudo na área, quando acontecia a aplicação rotineira ali de pesticidas, acabou que dizimou a população do inseto que controlava a falsa medideira, que é um inseto que hoje virou praga na soja e causa prejuízos enormes. Porque a gente não sabe o ciclo dos insetos, algumas coisas, tipo, a gente quer exterminar um inseto, beleza, mas a gente acaba exterminando o outro sem querer, né? Que era tão interessante para o controle ecológico, para manter todo o ciclo. Aí hoje a falsa medideira é uma praga de soja, causa danos enormes, um prejuízo enorme que ela causa, né? Isso. E até como você tinha falado antes, Júnior, tudo isso aqui é questão multidisciplinar. A gente está falando de ecologia, mas a gente está falando de entomologia, a gente está falando de várias outras áreas, né? Inclusive, quando a gente fala aí na redução desse inseto-alvo, da praga, etc., a gente tem um termo aí que a gente fala do nível de dano econômico, né? Então, interessante em relação aí a não exterminar é a gente garantir que essa praga, né, principalmente aí pela a função do pragueiro, né, que vai observar lá na lavoura, tem que estar fazendo esse levantamento para que não ultrapasse esse nível de dano econômico. E aí, caso esteja acima, entra-se com controle, seja ele qual for, né, a gente tem que estar trabalhando aí com um nível. Tá? Vocês vão estudar bastante isso aí em outras disciplinas também mais para frente, mas a gente pode comentar um pouco, né. Então, assim, ele pode estar presente? Pode. Isso é da natureza, ele está no habitat dele, a cultura que está ali é o hospedeiro dele, né? Mas a gente tem que estar de olho aí no nível da população, né? E não deixar com que passe desse nível de dano econômico e aí sim comece a nos trazer prejuízo para a nossa cultura, né? Exatamente. Professorinho, como a gente citou aqui, é a questão da multidisciplinariedade, né? Os níveis de dano econômico a gente mede por trabalhos estatísticos, né? Tá aí o professor Edmar ministrando aí a disciplina de estatística básica e a gente talvez tem aluno que pode não dar tanta importância na disciplina, ou tipo ecologia, ou microbiologia, ou entomologia. Cara, mas quando a gente vai no mercado de trabalho, a gente vê que na agricultura, tudo a gente envolve aí umas 10 disciplinas. Qualquer atividade que tu vai fazer hoje na agricultura envolve umas 10 disciplinas. Pode ser que a gente fazendo estágio agora, a gente tenha uma visão um pouco menor quanto a isso, porque a gente ainda fez poucas disciplinas, mas acredito que quando a gente tiver formado, que a gente pegar lá no batente mesmo para trabalhar, a gente vai pensar, pô, tem uma coisa aqui que eu precisava de um conhecimento em ecologia. Essa é uma disciplina que eu não dei tanta importância e eu não sei fazer. Então, você já vai perdendo espaço no mercado de trabalho por causa de uma disciplina da área de biologia, que aparentemente é tão simples. Aí, outra disciplina, uma estatística básica, para medir os níveis de controle ecológico, os níveis de dano econômico. Tem até um livro aqui que ele é Os Princípios da Estatística na Ecologia. E tudo que a gente vai fazer envolve várias disciplinas. Exatamente. Você ia falar alguma coisa? Um exemplo também, por exemplo, quando a gente não dá muita importância, que as disciplinas iniciais aí da agronomia, às vezes a pessoa, mas e aí, quando eu vou colocar a mão na massa, né? Mas calma, estuda, por exemplo, a estatística. Se você for um vendedor, por exemplo, para você, um representante comercial, para você indicar produtos, seja lá qual for da sua empresa, eu já vi que muitas empresas têm aquele comparativo de produção das culturas baseado nos ensaios que utilizam esses produtos. O que vai dizer se um produto foi melhor ou pior que o outro? O que vai dizer ali para ele recomendar? A estatística.
Eles fazem Exatamente. comparação entre esses tratamentos, e aí, esse aqui foi igual àquele, esse aqui... Então, você tem que ter essa base também para você conseguir trabalhar, para você conseguir estar dentro do mercado de trabalho, né? Então, a gente tem que dar importância a todas essas disciplinas, porque tenha certeza, quando você for no mercado de trabalho, você vai lembrar dessas aulas desde o início do curso. E por mais que a gente não se aprofunde tanto nos assuntos, nesses conteúdos, ter uma noção daquilo ali que está trabalhando faz com que você tenha mais facilidade de entender depois. Pode ser que você, eu tenho noção disso aqui, e eu preciso para o meu trabalho, então eu vou aprofundar um pouquinho, vou estudar de novo, e aí fica mais fácil, porque você vai lembrar das aulas, você teve um bom professor que te ensinou, entendeu? Então, tudo isso daqui que a gente está discutindo é muito importante para o dia a dia do agrônomo, seja até estagiário mesmo. Vocês, como estagiários, começarem a buscarem, né, o mercado aqui para vocês se inserirem, começarem a trabalhar, vai se destacar quem tiver mais aptidão, quem for mais engajado, quem for mais ativo. O estudante que faz diferença na hora de uma entrevista não é aquele estudante que vai ali só para assistir a aula, tá? Independente do currículo, quando a pessoa te perguntar, que está te entrevistando, te perguntar como você foi na graduação, se você falar que eu ia nas aulas, assistia e beleza, ia para casa. Ou aquele, eu assistia às aulas, mas eu participava de projetos de pesquisa, participava de projetos de extensão, eu participava dessa ação aqui, eu fazia isso, fazia aquilo. Com certeza você vai ter outro diferencial, seu nível de conhecimento vai ser muito maior. Então, essa faz a diferença no estudante. Eu espero que vocês tenham essa consciência aí. E assim como o Júnior, né, que ele teve a vivência aí na sala de aula, hoje ele está aplicando, né? Então, é muito mais fácil quando você entende ali a teoria, vai na prática, consegue visualizar aquilo ali. É um crescimento profissional muito grande e relevante na carreira da gente. Exatamente, professora. E a gente está com um projeto aí, o IF no Agro agora, e a nossa intenção é justamente promover um certo protagonismo dos alunos dentro da faculdade, na área do agro. O pessoal que estiver fazendo estágio, faça um vídeo, manda uma foto para a gente vai estar postando lá, a gente vai querer saber mais sobre o que vocês estão fazendo, em que área vocês estão atuando. Vocês verão, o papo que começou em ecologia, a gente já está falando de protagonismo do aluno dentro da faculdade. Então, aí, a área do mercado de trabalho, cada coisinha é colar nos professores, é participar de projeto de extensão, é participar de projeto de pesquisa, cara, pedir estágio, manda currículo aí, manda e-mail lá no RH da Unigel, da Agrex, da Diamante, enche o saco dos caras mesmo, mostra que está interessado. Porque eles não vão vir atrás de você, você tem que ir lá. E o pessoal fala muito tem que ter uma pessoa para indicar, não sei o quê. Cara, não pensa nisso não, só vai lá, manda currículo, fala que quer aprender, fala que quer só colaborar, quer ser voluntário. Tem vários professores aí, todos os professores de IF, Instituto Federal, geralmente eles têm algum projeto de pesquisa, tem alguma coisa guardada, tem alguma coisa engavetada. Fala com eles, cara. Geralmente eles têm ali sua área de pesquisa, o mestrado dele foi focado em alguma coisa, doutorado, seja lá o que for. Fala com eles, tenta entender o que eles fizeram, dá uma ideia para fazer um projeto de extensão. Vamos falar aí nos professores que é bom demais a gente poder aprender na faculdade e aplicar isso na prática. E isso vai contar muito quando a gente estiver formado, essa questão de horas de estágio, horas complementares. Uma coisa que mais enriquece o currículo do profissional as atividades extracurriculares, os projetos que participou, pesquisa, artigo publicado, conta pra caramba, é muito bom isso. Então, galera, isso aí é um bate-papo aí. A galera que quiser abrir o microfone aí, dar uma ideia, falar alguma coisa, falar o que tem feito aí durante a pandemia. Cara, muito bom o papo aqui. Eu acho bem interessante também a questão dos estágios. Sim, é muito bom, cara. Tem que bater na porta dos caras, tem que procurar. É bem interessante. Só que também tem um fator assim que, além de, no meu caso, eu não moro na Lagoa da Confusão, e a questão do estágio, para ser algo mais concreto,
para nosso período é meio complicado devido ao fracionamento de horários de aulas, um dia pela manhã, um dia à tarde, um dia, entende? É para você ir para uma lavoura, mesmo que eu consiga um técnico, um agrônomo, um profissional de alguma fazenda, falar, vem que eu vou te dar uma oportunidade aqui, vamos trabalhar junto, mas você não tem essa disponibilidade. Cara, quando eu entrei na graduação, eu tive umas oportunidades muito boas. No primeiro semestre eu consegui uma bolsa de extensão, que foi com o professor Reinaldo, então o meu trabalho era cuidar da horta da APAI. Então eu já estava fazendo alguma atividade ali agronômica já no primeiro semestre. Tinha questão de adubação, tinha semeação, tinha os tratos, tinha o cuidado com o solo, isso tudo coisa que eu fui aprendendo com o Reinaldo. A gente aplicando ali numa hortinha não tinha 5 metros. E outra oportunidade muito boa que eu tive foi quando um pesquisador da ADAMAI estava na Lagoa da Confusão e ele estava procurando pessoas que estivessem interessadas em fazer estaqueação de campos experimentais. Cara, atividade prática, tu ir lá, meter a cara no sol e estaquear campos enormes. E eu aprendi muito com ele, cara. Eu nunca tinha visto como é que era feito um trabalho de experimentação agrícola na prática. A gente chegou lá, a gente fazia monitoramento de áreas e tal. E ele tinha um horário bem maleável, então eu estava indo só de voluntário com ele, né? Ele ia me buscar lá na faculdade depois que terminava as aulas e a gente ia para campo. E esse experimento foi montado em 4 fazendas na Lagoa da Confusão e todo dia a gente tinha que ir nas 4. A gente rodava em uns 150 km por dia, mais ou menos 200 km, na Lagoa da Confusão. Então eu saía 1h da tarde, rolava com ele e voltava de noite para casa. E, cara, foi muito aprendizado. Mas realmente isso que você falou é meio complicado. Às vezes a gente pode, às vezes a gente não pode. Mas é isso, é fazer as amizades na área. Existem muitos agrônomos na Lagoa da Confusão hoje, desde vendedor, a consultor, a gerente de fazenda. Cara, cola com eles um dia, vai lá, roda, faça um monte de perguntas para eles. Cara, cola com eles. Já que a gente está falando sobre, né, como você falou, nós falamos já da ecologia, agora a gente está falando sobre mercado, né, atuação, engajamento dos estudantes. Um exemplo muito claro, pessoal, que eu dou para vocês é que, né, principalmente que o pessoal que está aqui na Lagoa da Confusão, estejam preparados. Estar preparado não é você saber tudo, não é você ser o estudante, o nerd da sala, você ser o nota 10. Não é isso, é você estar preparado para a oportunidade. Você estar ali, você ser visto, né, nessa questão aí dos estágios. Por exemplo, a postura de você, sua, como estudante. Deixa eu aceitar aqui. A sua postura como estudante, ela é fundamental para você ser visto também. Por exemplo, se você é uma pessoa bem apresentável, eu não falo se vestir com roupas caras, se vestir de forma diferente. Não, você ir para a faculdade como um profissional. Vocês, como estudantes de agronomia, vocês já são profissional, entendeu? Então, por exemplo, se você vai de bermuda, de havaiana, cabelo todo bagunçado, para o IEP estudar ou fazer alguma coisa lá, imagina que nesse dia chega o gerente de uma empresa e vai fazer entrevistas com alunos que estão ali. Como que você vai se apresentar ali? Então, essa é uma questão importante também. Estejam preparados para a oportunidade. Sejam vistos, porque quem é visto é lembrado também. Então, nesse momento em que a pessoa for te procurar, em que for fazer uma entrevista, selecionar alguns estudantes, às vezes as coisas acontecem assim, ao acaso. E aí você vai estar preparado para o momento. Então, tenham isso em mente. Estejam preparados para a oportunidade. A questão do QI influencia na hora de uma seleção, beleza, mas e aí? Você vai fazer sua parte, né? Você vai estudar, você vai se interagir, você vai estar preparado para aquele momento que uma hora vai chegar. E essa questão do curso ser integral, as próprias empresas já entendem essa dinâmica aí do curso de agronomia também. Então, tem toda uma moldagem aí do tempo para que vocês consigam fazer esse estágio. Porque quem é estagiário também é regido por leis, né? Então, tem que ter toda uma segurança. São 20 horas semanais, são 30 horas semanais. Na agricultura é um pouco mais complicado, porque a lavoura não tem sábado e domingo, né? Mas, assim, tudo é questão de moldar, entendeu? Então, a gente tem algumas dificuldades, tem alguns entraves, beleza. Mas dá para você ajustar as suas disciplinas para que você faça um estágio durante a tarde, né? Ou
pela manhã, e aí aos fins de semana, ao sábado, às vezes se compensa aquele horário que faltou. Então, tudo é conversado, tudo é montado, mas você precisa estar preparado para quando essa oportunidade chegar, você ser visto, entendeu? É como você falou, né? A gente é muito visual, então se vestir bem, falar bem, isso conta bastante. E como a gente tem uns horários bem diferentes, bem difícil de manusear, né? De estar encaixando ali um estágio, o cara que ele conversa bem, ele sabe apresentar ali os problemas, apresenta ali a situação dele e tudo é combinado, né? Ah, na terça-feira eu vou faltar, mas no sábado eu vou trabalhar por 2 dias. Tipo isso, sabe? É o que, Nelson? Te atrapalhei, cara? Não, tranquilo, eu só estava confirmando o que a professora falou, eu falei positivo. Sim. Positivo e operante. Bom, pessoal, saiu uma pesquisa recente aí do IBGE que ele mostra os potenciais agrícolas do Brasil. E o Tocantins ele ficou em 6º lugar no ranking de estado, na produção de arroz. E a cidade de Lagoa da Confusão, se eu não me engano, ela ficou em 3º lugar. Cara, é a 3ª maior produtora de arroz do Brasil. E o Brasil é um dos maiores produtores de arroz do mundo, né? Para vocês verem, cara, é uma cidade, a gente mora aí, a faculdade é aí, uma cidade pequena, mas com um potencial agrícola enorme, né? No arroz, comanda. Enorme. Soja semente, não tem onde plantar soja semente no período de vazio sanitário. A Lagoa da Confusão pode, lá faz isso. É algo único. Tanta gente no Brasil quer ter a oportunidade de saber como que é cultivada uma soja semente. O Edmar tem um projeto muito bacana aí com soja. Eles fizeram algumas visitas lá na Unigel. A gente teve uma visita também técnica com toda a turma um dia. Isso é bacana, cara, conhecer lá como é que é. Existe um manejo totalmente diferenciado. Há um olhar bem mais técnico em cima do talhão que é plantado uma soja semente. Há um cuidado enorme. Um dos únicos lugares que tem é na Lagoa da Confusão. Eu estou aqui no estado do Goiás. Quando eu vou para uma fazenda, as 2 vezes que eu fui, eu vi chegando o bag da Agrex. Estava lá escrito Lagoa da Confusão. Produzido em Lagoa da Confusão. Verdade. E aí, outra saída também em relação a quem quiser estagiar, mas está com muita disciplina, durante a graduação vocês estão construindo a carreira de vocês. E o período das férias, então, né? Férias escolares. Julho, férias escolares. Lagoa da Confusão está produzindo, fazendo semente de soja, está com melancia, né? Tá com outra cultura. Dezembro, janeiro, é soja, é arroz, né? A gente tem muita oportunidade. Então, durante as aulas, vá preparando contato, vai vendo se algum professor te ajuda a conhecer alguém aí de alguma fazenda. Durante julho, o dia inteiro, o mês inteiro lá na fazenda trabalhando. Tenho certeza que um mês vivendo, né, vivenciando aquela realidade ali, vocês vão aprender demais, muito mesmo. Chega nem se compara, tipo, vocês precisam ter essa consciência de que precisa da teoria que a gente faz na sala de aula, mas quando vai para a prática, a informação se completa na mente de vocês. Vocês conseguem ter uma visão de mundo muito melhor.